Boa noite. Boa noite, Luciene. Boa noite a todos que estão entrando. É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje vamos estar conversando com o Paulo. Na última live a gente teve uma oportunidade de falar um pouquinho com ele, né? E aí surgiu essa ideia da gente fazer a live sobre esse tema que é frequências de brilho e a saúde do corpo. Muito bom que a gente possa estar trazendo esse tema hoje e é um prazer que a gente possa estar recebendo o Paulo. Vou falar um pouquinho do que é esse canal, né? Do que eu estou representando aqui, enquanto aguardamos que mais pessoas possam entrar. Então, boa noite a quem está chegando. Eu sou Marjorie Guimarães, eu sou terapeuta Frequências de Brilho e esse é o canal de Frequências de Brilho Oficial. Nesse canal, a gente tem a intenção de dizer um pouco mais o que é frequências de brilho, né? E as suas várias vertentes e formas de atuação, né? Dessa energética de frequências de brilho. Hoje a gente vai estar falando dessa vertente no corpo físico e ampliar um pouco mais, né? Esse conhecimento. Então, esse canal é um canal que a gente traz os terapeutas de frequências de brilho, né, para falar, para dizer do seu trabalho. A gente também tem um canal no YouTube e convidamos vocês para que possam seguir, possam se beneficiar com o que é colocado de conteúdo e de prática, né? Que esse é um grande pilar de frequências de brilho, que é a prática, né? Tanto a prática quando você recebe como cliente, quanto alguns trabalhos que você pode fazer sozinho de autocura, né? Para o seu processo de autoconhecimento. E aproveito, antes de chamar Paulo, já vi que ele já está na sala, e falar que nós vamos ter uma live 9 de maio, dia bem especial, com a Cristine Day. Então acompanhe a gente aqui no Instagram de Frequências de Brilho para saber mais detalhes de horário, de data dessa live com a Cristine Day, tá? Então, acho que agora podemos chamar o Paulo para dar início. Então, olhando aqui, convidando. Enquanto ele entra, opa, nem Oi, apresentei ainda, vou apresentar agora. Muito bom, Paulo. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tá me vendo e me ouvindo bem? sim, muito bem. Ótimo, então. Peço às pessoas que também sinalizem, caso não estejam ouvindo ou vendo direito, e a gente vai seguindo. Muito bom. Então, vou te apresentar. Primeiro é um prazer estar recebendo você aqui, agora oficialmente, para essa live tão especial, né, com esse tema da saúde do corpo. E Paulo Montenegro Sloboda é médico, terapeuta de frequências de brilho, professor de Maná, criador do curso Revelando, apresentador de workshops sobre consciência e há 30 anos se dedica às várias técnicas de terapia com enfoque transpessoal. Oferece cursos online e um desses cursos vai ser dia 14, 15 e 16 de maio pelo Zoom e é o curso de Maná. Então, Paulo, com você agora, que você possa estar trazendo para a gente, né, toda essa sabedoria e esse conhecimento sobre a questão da saúde no corpo. E a gente vai também responder perguntas, que eu fiquei muito contente, porque já recebemos perguntas antes da live, o que é bom,
né? Que a gente vai estar atendendo o que que as pessoas estão querendo ouvir também, né? Então, assim que você falar um pouco, a gente pode, de repente, começar com as perguntas também. Você me sinaliza, tá bom? E, Então, vamos lá, com você a palavra. primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar nesse seu canal, que só tem entrevistado gente importante. Naquele dia foi um acidente de percurso, né? Mas já foi muito bom. Então, eu quero te agradecer e dizer o quanto eu estou honrado por estar aqui com você. Uma pergunta que vem sempre, que surge sempre, é como frequência de brilho age no nosso corpo. E eu quero dizer que tudo isso que eu vou falar aqui é a minha dedução, como eu vejo tudo isso. Eu não, isso Christine Day não fala isso, até porque você sabe bem que Christine Day foca na iniciação, no trabalho e não está preocupada com a teoria. Mas ela tem confirmado, quando eu coloco algumas teorias, ela tem confirmado, e eu acho que ela vai confirmar isso também o dia que ela souber. Para a gente Sim. entender como que frequência de brilho age, nós temos que entender o que nós somos. O que Uhum. nós somos? Nós somos um ser multidimensional, isto é, nós temos aspectos em várias dimensões. Pierre Vai uma vez me disse uma frase que para mim foi fundamental. Ele disse: nós somos uma manifestação de Deus, assim como a onda é uma manifestação do mar. Eu fiquei tomando café com ele, ouvindo isso, parei porque ficou caído download na minha cabeça e eu compreendi muita coisa que eu buscava compreender. Eu só vou mudar um pouquinho a frase dele. Vou dizer que nós somos uma manifestação da totalidade multidimensional nessa dimensão, assim como a onda é uma manifestação do mar. Então, tanto quanto uma onda não pode se dizer separada do mar, nós também não podemos nos dizer separados de Deus, ou da multidimensionalidade, da totalidade multidimensional. O que acontece é que o nosso psiquismo nos separou. E hoje nós estamos atentos apenas à terceira e quarta dimensões. A terceira Hum. como corpo físico, aparentemente concreto, sólido, e a quarta dimensão como a nossa mente. E mesmo com atenção apenas nessas duas dimensões, nós ainda estamos desalinhados dela, né? Uhum. Porque a gente fica na mente tagarela, que fica no passado e no futuro, que são dois momentos que não existem, que são ilusórios, e não ficamos atentos ao presente, que é onde está o nosso corpo. Não faz É a como conexão, né? não faz a Hum. conexão, a gente fica o tempo todo desconectado. É como um carro que as rodas da frente não estão alinhadas com a roda de trás. Ele vai andar meio de lado. E com o tempo isso vai piorar, as peças vão se desgastar e o carro vai quebrar. Nós também vivemos isso quando estamos desalinhados. E o que frequência de brilho faz, de uma maneira que eu considero cirúrgica, é exatamente nos alinhar. E não só nos alinhar a essas duas dimensões, de corpo e mente, mas nos alinhar a todas as dimensões que nós podemos manifestar. Por isso eu acho que frequência de brilho é a grande medicina desse milênio, porque ela promove uma autocura, e eu só acredito em autocura, não acredito em heterocura, nenhum médico cura ninguém, né? Porque quando nós, pelas técnicas de frequência de brilho, quando nós nos alinhamos, quando nós expandimos a nossa consciência e nos alinhamos aos nossos outros corpos, nós nos curamos. Sim.
E isso é fundamental para que a gente cresça. Eventualmente, você pode, em determinadas técnicas, alterar alguma coisa do psiquismo da pessoa por algum momento, mas com muita frequência a pessoa vai retornar ao padrão anterior e vai se desequilibrar novamente. Né? Eu vi isso na Umbanda, quando, algum tempo atrás, eu frequentei, em que uma entidade falou: nós limpamos vocês em nome de Jesus, mas vocês saem daqui e continuam fazendo bobagem e voltam na semana seguinte. E é verdade. Frequência de brilho é um trabalho que trabalha com energia, sim, é um trabalho energético, mas em que nós, acessando outras informações de nós mesmos, conseguimos nos alinhar e nos curar. Assim, só para ficar mais didático, né? Falando das dimensões, e é claro que isso ainda é terceira dimensão, não é bem assim, mas veja, o médico aprende a pegar informações do corpo físico. O psicólogo aprende a pegar informações do corpo mental, né? O ideal seria que todos os médicos soubessem pegar as informações do corpo mental também, porque por ele estar num padrão vibratório maior, ele se torna superior. Ele é o grande causador de muitas doenças do nosso corpo. Sim. Porque é muito simples a gente entender. Quando nós estamos pensando, nós estamos no passado ou no futuro. O presente não tem pensamento. Por isso é que ele nos alinha. E com frequência, isso é um trabalho recente que mostrou que 80% do que nós pensamos é drama, é tragédia. A gente carrega saco de lixo, é mania Ou da uma gente. expectativa do que vai ser, né? Ou de fica Sim, nesse lugar, né, de qualquer maneira, é uma do ilusão. drama. Seja a expectativa do que eu vou dizer para aquele cara que falou isso para mim ontem, né? Quer dizer, eu estou Uhum. trazendo ontem alguma coisa que me incomodou, que me magoou, e estou criando uma expectativa também que é ruim, né? O que eu vou dizer para aquele cara? O que eu quero mostrar é que quando a gente está fazendo isso, nós estamos produzindo substâncias que estão alterando o nosso funcionamento físico, com frequência de forma deletéria. A gente está produzindo mais cortisol, por exemplo, que aumenta a nossa pressão, aumenta vários hormônios do nosso corpo, aumenta a liberação de adrenalina. Então, nosso corpo está num estado pronto para fugir ou lutar, que é o estado do Sim. sistema autônomo, né? Do sistema simpático. Então, a gente vive pronto para lutar ou fugir, fisicamente. Mesmo quando não está acontecendo nada. A gente está aqui em casa tranquilo, numa boa, sem problema nenhum, mas o nosso pensamento, blá, 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 está fazendo coisas que estão prejudicando o nosso corpo. E nós estamos completamente desalinhados com outras frequências muito mais elevadas que de outras dimensões de nós mesmos. Não é ir para o anjo, ir para o reino angelical. Não, é ir para uma outra dimensão que nos alinhe e que nos traga informações para essa dimensão, para a vida nessa dimensão. Isso é uma coisa que Frequência de Brilho faz em cada sessão. Porque quando a gente. Fala Primeiro um que é. pouco mais disso. Você traz isso do cirúrgico, né? De Sim, frequência. Quero que você fale um pouco mais disso para a gente, que eu acho que é o que você vai entrar agora, de como é isso na prática de frequência. Então, na iniciação, nós vivemos expansões de consciência no quanto cada um de nós pode expandir. Portanto, nossos portais estão bastante abertos, bastante expandidos. Quando nós chegamos ali, diante do cliente, seja um atendimento presencial ou à distância, que nós nos alinhamos, nós expandimos a nossa consciência. E ao tocar no portal do cliente, ou a fazer aqueles sons, botar aqueles cristais em mapas que vão trabalhar com campos,
por reverberação, nós produzimos o mesmo efeito no cliente. Então, nossos portais estão abertos e quando nós tocamos a sequência de portal do cliente, vai abrir o quanto for possível para ele. Isso é outra coisa que eu acho fundamental. Não vai abrir mais do que é possível para ele, vai abrir o quanto é possível para ele. E ele vai entrar em contato com uma informação que é diferente da informação da terceira dimensão. Então, Sim. assim, a informação básica da terceira dimensão é o medo. É o medo que gera todo o processo psíquico e tudo que acontece na nossa vida a partir do medo primordial, que é o medo de não ser reconhecido, né? Nós, quando nascemos, se não formos reconhecidos e cuidados, nós morremos. As Hum. pessoas esquecem, eu costumo dizer que a nossa gestação é de 1 ano e 9 meses. 9 meses intrauterino e 1 ano fora. Não temos masúrpios para ficarem na bolsa da mãe, né? E já somos colocados logo no mundo, mas sem nenhuma condição de procurar comida, né? Sim. Nós não temos sistema, o feixe caudal posterior, que é uma parte do nosso sistema nervoso que permite que a gente caminhe. Então a gente vai morrer de fome se não tiver alguém que cuide de nós. Então esse medo, que é um medo visceral, é um medo celular, ele vai prevalecer e vai ficando cada vez mais sofisticado. Quando a gente já consegue é, buscar comida e nos alimentar, vai ser em busca de alguma outra coisa, medo de ser reconhecido como uma personagem que nós criamos qualquer, né? Como a De nossa ser mágica. aceito, né? Ser Sim. aceito, e para isso tem que ser, para ser aceito tem que ser reconhecido. Então, os medos vão ficando mais sofisticados, mas eles sempre estão presentes, porque é uma informação básica dessa dimensão. Quando a gente faz frequência de brilho e a pessoa expande um pouquinho, ela vai para a quinta dimensão, em que a informação básica é o amor. E o amor é o inverso do medo. E aí, quando a pessoa integra essa informação nessa dimensão, dilui o medo. O medo não vai desaparecer, até porque nós precisamos dele para a gente se proteger das intempéries e das coisas. A gente precisa do medo. Mas ele não pode nos paralisar. E aí a gente vai recebendo outras informações de outras dimensões que nós vamos acessando a cada sessão de frequência de brilho, e isso vai ficando diluído. E a nossa vida vai ficando muito mais fácil e, consequentemente, nós não vamos produzindo substâncias no nosso organismo que causam as doenças. A doença também é uma informação. Quando a gente fica doente, o nosso corpo está dando uma informação. Ó, esse não é o teu caminho. Olha aqui, Olha, olha esse presta lugar, atenção. olha esse órgão. Exatamente, presta atenção. Se nós prestamos atenção e, opa, o que alterou isso em mim, e corrijo, pronto, a doença não precisa mais se manifestar. Mas, infelizmente, o que a gente faz? Cala a boca do mestre. Toma um remédio para tirar aquela atenção que o corpo está pedindo. E aí a gente continua adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo. Porque o nosso subconsciente está querendo nos mostrar alguma coisa e nós não estamos querendo ver por algum motivo. Isso tudo significa desalinhamento dos nossos vários níveis dimensionais. Quando a frequência de brilho nos alinha, e aí nós passamos a estar integrado entre as várias dimensões, o corpo não tem o que mostrar, porque está tudo ok. É isso mesmo. É só seguir o caminho. Fica simples. Percebe? Sim, sim. Então, assim, Para a gente, Paulo, que a gente viveu, vive no corpo enquanto aluno, né? Passou por todos os processos e as sessões, eu acho que fica mais fácil de estar entendendo, né? Eu não sei o quanto as pessoas que estão nos ouvindo
tenha consciência de como é o trabalho na prática, isso que você fala de portais, o que é mesmo, e assim, como é mesmo isso deu? Eu acho que aí a gente já entra até numa das perguntas, né? Em que a pessoa coloca assim: eu tenho uma saúde física que é boa, a emocional em ajuste e o espiritual em expansão. Como frequências de brilho pode contribuir para que os ajustes sejam experienciados e a física potencializada? Então, isso quando a pessoa está, entre aspas, ok. Então, eu queria que você falasse um pouco disso assim. Como é isso mesmo, de um cliente poder ter uma noção de como é o processo, como é que ele recebe e como é a prática disso. Às vezes as pessoas chegam para fazer sessão de frequência e perguntam assim: quantas sessões eu preciso fazer? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, como é isso e como é o resultado, entre aspas, da questão do físico, né? Do trabalho em si atuando no físico. Então, a gente percebe que a gente cura por reverberação. Isto é, a gente não cura, né? A gente se alinha e reverbera. Tem uma passagem naquele livro Cartas de Cristo em que ele diz que como é que ele curava as pessoas? Ele chegava perto das pessoas e se alinhava com o Pai. E o Pai, no caso, é essa totalidade que eu falei no início, né? Que nós podemos manifestar nessa dimensão. Então, quando a gente se alinha e está próximo de alguém, o nosso alinhamento reverbera quanticamente naquele local. E a pessoa que está ali doente vai reverberar também, dependendo da sua possibilidade, do seu desenvolvimento consciencial. Como frequência de brilho é um trabalho cirúrgico, porque na nossa iniciação também foi cirúrgico, né? Na nossa iniciação nós expandimos a nossa consciência, nós abrimos o nosso portal, nós expandimos os nossos vários campos em função daqueles mapas e cristais e sons que nós fazemos lá, e você é colega, a gente vê o que a gente vive ali, como a gente põe coisa para fora, como a gente tem que se transformar, botar as nossas crenças, os nossos traumas, botar tudo para fora, né? Soltar mesmo. E para poder fazer esse alinhamento, então quando a gente chega para o cliente e toca nos portais dele, porque nós temos no nosso corpo uma infinidade de portais, e esses portais são como que poros interdimensionais. Eles fazem essa ligação interdimensional. Não é a mesma coisa que chakra. Chakra já é um órgão multidimensional também, mas um órgão bem mais complexo. O poro é um canalzinho, é um tubo, vamos dizer assim, é um tubinho que nos liga. Usando a metáfora da onda do mar, né, como o mar, digamos que o poro são tubos fininhos que nos ligam à profundeza do mar, né? Só que eles estão obstruídos e a gente não está tendo contato com aquela parte mais profunda de nós mesmos. Então, quando a gente tem o nosso portal aberto, nós chegamos diante do cliente, ou mesmo trabalho à distância, e nos alinhamos, nós reabrimos os nossos portais, expandimos a nossa consciência e, por reverberação, abrimos o portal do cliente. E a consciência dessa pessoa se expande, indo para a dimensão que ela puder ir. A gente não tem esse controle, absolutamente. E que bom que não tem. Isso é interessante que você traga, né? Porque isso do como vai, o resultado que vai trazer é muito individual, é muito de cada um, né? Muito, muito. E até no momento da integração também, porque se a pessoa não se empoderar daquela transformação, ela não é que ela perca, mas ela não utiliza.
Ainda mais que transformações de frequência de brilho comumente são muito suaves. E a pessoa, às vezes, não percebe que mudou. É comum, nas primeiras sessões, a pessoa ouvir depoimentos, de alguém dizer, nossa, você está diferente. Você já percebeu isso, Marjorie, com seus clientes? Nunca te falaram assim? Ah, o meu marido está me estranhando. Ou a minha esposa está me estranhando. Ah, o colega do trabalho reagiu, estranhou quando eu não reagi a uma determinada coisa que eu reagiria. Porque é assim mesmo. São mudanças muito sutis, muito suaves. E se nós chamarmos a atenção do cliente para essas mudanças, ele vai integrando, ele vai assumindo essas transformações. E isso é que Se vai dando mudar. conta e assumindo, né? Isso tem a ver com o que você trouxe no início. Isso, assim, assumo e continuo na minha observação e na minha tarefa constante, né? Aquilo que você trouxe, assim, estou me empoderando e o tempo todo alimentando esse canal de buscando a minha autocura, né? Não Sim, é milagre, nós vai numa vamos ver, sessão e nunca mais faz nada. não é um milagre, não, absolutamente. O milagre é a transformação, né, que nós vamos vivendo. Né? E tem pessoas que usam uma máscara tão resistente que elas próprias percebem a mudança e não querem assumir. Eu já tive clientes assim, que a gente tem até que chamar atenção, quase que sacudir. Olha para você, preste atenção no que você é agora e no que você era antes. Porque a pessoa tem medo de perder alguma coisa se desfizer aquela personagem. A referência, né? Aquela referência de um padrão que, mesmo que não seja bom, é a referência. Sim, pode não ser bom, mas em algum momento, quando ela criou aquela máscara, salvou-a de alguma situação ruim, né? Foi útil. É a criança que não consegue suportar a sua tristeza e aí cria essa personagem, porque aí é reconhecido como qualquer coisa e pronto, ah, estou salvo. E aí tem que alimentar aquela personagem o resto da vida. E isso é extremamente cansativo, né? Sim. E aí, assim, quando essa personagem é muito forte, muito intensa, e a pessoa começa a perceber mudança, ela pode até ter medo de, caramba, e agora? Né? Eu posso arrancar essa máscara e ser eu mesmo? Né? É aí que a gente dá um suporte para mostrar para a pessoa que é isso mesmo. A transformação é essa. Porque, em compensação, a máscara está criando situações que não são boas para o seu corpo e estão adoecendo a pessoa. E que muitas vezes a gente não se dá conta e é bem silencioso, né? Esse adoecer, que é isso que você está trazendo, né? Se a gente mantém essa máscara e às vezes a gente não vê isso desse desgaste no físico. E aí, Sim. Paulo, acho importante a gente trazer isso, que eu acho que você já trouxe um pouco, mas dessa pergunta que é como você observa os pacientes que recebem frequências de brilho, a principal mudança na saúde, né, no físico. Eu queria que a gente falasse um pouco mais disso assim. A gente está trazendo, né, de uma forma bem bacana de como é isso das dimensões e de se apropriar. E no físico, e de experiência sua com o cliente mesmo, que tinha uma questão já instalada no físico, né? E como é isso da atuação de frequência nessas situações? Então, a primeira mudança que eu percebo no cliente é a diminuição ou o total desaparecimento do medo. E as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que a pessoa sente algo, vai ao médico, o médico examina, busca, faz exame e não encontra. Não é que ele não tenha nada, ele tem, mas ainda está no nível sutil, ainda está no campo sutil, que se não for tratado vai se manifestar no corpo mais adiante. Né? Essas coisas desaparecem muito rápido, muito rápido. Dependendo da doença física, por exemplo, as doenças autoimunes, elas custam um pouco mais a responder,
Porque na doença autoimune o indivíduo está reagindo contra ele mesmo. Hum. A, a noção de separatividade de uma pessoa que tem uma doença autoimune é muito grande. E quando eu falo separatividade, é a separatividade do todo, né? Uhum, uhum, sim. Uma vez o Deepak Chopra relata num livro dele uma coisa que eu custei muito a entender. Ele conheceu um eremita, um homem que vivia numa caverna na Índia. Ele estava passeando com um grupo de médicos americanos e ele viu que esse velho tinha várias cicatrizes do corpo, cicatrizes paralelas. E de manhã eles rodearam o velhinho, começaram a conversar, fazer perguntas, e o Deepak Chopra percebeu que tinham várias najas naquela região. E ele perguntou: como é que o senhor consegue sobreviver aqui, no meio do mato, num lugar com tanta serpente? E o velhinho fala: você vê serpente? Eu só vejo Deus. Bonitinha a história, né? Mas o médico aqui dentro ficava assim: puxa vida, peraí, mas tá bom, legal do velhinho, mas o veneno da naja é mortal. Anos depois, com aquela coisa ecoando na minha cabeça, o meu filho pergunta como é que o escorpião nos matava. Eu falei: filho, o veneno do escorpião é uma proteína estranha. E aí já, com essa palavra, eu já comecei a entender o velhinho. E aí eu falei, e aí como é uma proteína estranha, nós reagimos contra essa proteína estranha, produzindo uma coagulação intravascular disseminada. Como isso vai nos matar, nós produzimos uma enzima que hemoliza o nosso sangue e nós morremos. Então a gente não morre pela proteína do escorpião, nós morremos pela nossa reação à proteína do escorpião. Interessante. Percebe? E Uhum. aí eu entendi o velhinho. No momento em que o velhinho não vê serpente, que ele vê Deus, ele está vendo a unidade, onde ele está. Então o veneno da serpente entra no corpo dele, circula e sai pelo rim, pelo intestino, pelo pulmão, e ele não reage contra, ele não se mata. Uau. É assim também as doenças autoimunes. A pessoa, as doenças alérgicas também, a pessoa tem um isolamento, uma separatividade total contra os outros e contra si mesma, ao ponto de reagir contra ela mesma, quer dizer, ela nem se reconhece. E aí começa a produzir. Christine Day conta essa história no primeiro livro dela. Né? Do processo dela, né? O processo dela. Ela criou a doença porque ela queria morrer. Só que quando ela vê isso, ela não quer mais morrer e cria sua cura. E foi a nossa sorte, porque aí ela canalizou a frequência de brilho, que é um trabalho que tem esse mesmo viés da autocura. Só que para nós chegarmos a esse ponto, ou nós temos que viver um drama enorme, como Christine Day viveu, ou algumas centenas de encarnações, ou anos seguidos de meditação, ou fazer a cirurgia de frequência de brilho. Por isso que eu chamo de cirúrgico. Entende? Porque é rápido, porque abre nossos portais, abre nossos campos. Hum. E com essa expansão toda, nós vamos nos curando, porque vamos nos alinhando. Você consegue mostrar aquela imagem que eu te passei? Consigo. A primeira, né? Sim. Consigo sim. Vou só pegar. Enquanto isso, Paulo, peraí que eu vou pegar primeiro. Enquanto isso, você está vendo aí as mensagens, porque no meu não está aparecendo aí se as pessoas estão falando ou não, porque tá meio congelado, eu não consigo mover. Sim. A Michelle está dizendo aqui que lembrou Sócrates, que tomou veneno e nada aconteceu. Pode ser.
não reagiu ao veneno, será? Vamos lá, vou mostrar. Tá vendo bem? Dá para ver? Isso, perfeito. Então, isso aí é uma imagem de um nosso alinhamento. O quanto nós conseguimos nos alinhar a níveis muito superiores da nossa consciência. Esses pontos mais claros são nossos chakras, e esse canal é o que nós chamamos hoje de inconsciente emergente. Inconsciente emergente é o todo de informações do universo que pode emergir a partir de nós, se nós tivermos condições conscienciais de fazer isso. Obrigado, Marjorie. Acho que já deu para todo mundo ver. Sim. Esse é o ideal nosso, que aí nós não estamos apenas crentes que somos uma onda, nós estamos conscientes de que somos o oceano, quando a gente está nesse alinhamento. É claro que no nosso dia a dia, né, nessa dimensão em que tem tantos estímulos, e com tudo que nós carregamos, até porque trazemos de tantas outras vidas, tanta coisa que estão impregnadas ainda em nós e que criam padrões que nós, às vezes, custamos a perceber e vamos repetindo, muito frequentemente a gente está fora desse alinhamento. Mas saber que podemos nos realinhar e que esse realinhamento vai nos trazer saúde é fundamental. E é aí que frequência de brilho é fundamental, a meu ver, porque à medida que a pessoa vai recebendo as sessões, vai se alinhando, vai integrando isso e vai percebendo o quanto é melhor, ela própria é capaz de produzir a sua transformação. Porque ela percebe que ela é muito mais do que ela pensava que era. Ela é muito mais do que esse corpo físico, ela é muito mais do que esse corpo mental, ela é muito mais. Né? Christine Day falou para a gente agora, no nível 52, vocês vão encontrar aquele que vocês acham que vocês queriam Que encontrar, né? você estava esperando, Que né? você estava esperando, verdade. Né? Hum. E a gente percebe que, de fato, né, nesses níveis superiores de consciência, nós acessamos níveis nossos, nossa, que eu nem imaginava que poderia acessar. E quando a gente integra isso, muda tudo, muda tudo. E isso é muito incrível, porque não é esperar algo que é de fora, né? Que vem, que é o outro, que é entrando na dualidade de novo, mas essa integração que você traz e esse reencontro consigo mesmo, com a essência, né? Com a sua vibração, com a sua possibilidade, com a sua potencialidade. E, Paulo, mais uma vez você me faz lembrar isso assim, desse cuidado e dessa atenção constante. E a Cristine trouxe para a gente isso no último encontro, assim, do como a gente precisa estar alinhado com isso no dia, né? Diariamente, assim, do equilíbrio entre estar com a sua essência, com o seu canal e as demandas do dia, que tira você disso, né? De equilibrar isso, de buscar os momentos, de criar situações para você estar, de fato, alimentando essa unidade, né? Sim, Essa potencialidade, esse canal de ser sim. uno com o todo. Até, inclusive nós que tivemos nossos portais abertos, que expandimos nossa consciência, se nós não ficarmos atentos todo o tempo, a gente se perde nessas questões, né? Porque não é que a gente saia da unidade, é impossível sair da unidade, mas o nosso ponto de vista é que muda, né? A gente passa a ver de uma outra forma, e é isso que nos desconecta, entre aspas, porque também a gente nunca está desconectado, né? Impossível, nós estamos na unidade. É a onda do mar achar que está separada do mar. Não estamos, né? Nós só não temos Estar na consciência. ilusão, né? Está na ilusão, que é o ego. Quando falar o ego é uma ilusão, é uma grande ilusão. Quando ele se vê separado. Quando ele consegue integrar os vários níveis da própria mente,
e um mestre, eu achava que a mente era uma coisa só do ego, e um mestre me disse que não, a mente se expande a todos os níveis, a todas as dimensões. Então, quando a gente consegue se centrar e expandir a nossa mente para outras dimensões, isso enfraquece aquela ilusão da separatividade do ego. A gente começa a não ficar mais na ilusão do tempo, do passado e do futuro. A gente consegue ficar mais tempo se observando, mais tempo no presente, e basta isso. Uma pessoa agora perguntou aqui se isso só é alcançável com terapia. Não, a pessoa pode alcançar sem terapia, só que vai dar muito mais trabalho. Dependendo do seu nível evolutivo, pode ser fácil, rápido, ela está sempre presente. Mas dependendo da quantidade de crenças que tenha, dependendo da armadura que ela criou para viver um momento difícil lá na infância dela, e ela vai ter que quebrar essa carapaça, né, essa máscara, pode ser mais difícil. E é aí que uma terapia, qualquer terapia que nos alinhe, frequência de brilho é uma delas, e é a que eu mais gosto, porque eu acho que é cirúrgica, mas qualquer terapia vai nos ajudar, sem dúvida. A palavra terapeuta significa aquele que mostra o caminho de Deus, no sentido mais antigo dela, lá dos terapeutas de Alexandria, né? E aí Deus somos nós, é o mar, né? Com relação à onda, é a totalidade. Então, qualquer terapia que permita que você se conecte a essa totalidade, perfeito. Frequência de brilho é uma delas, que eu adoro, Sim. que eu estou completamente comprometido com ela. Uma coisa que eu queria comentar aqui, só para reforçar o entendimento, a gente tem tempo, não tem? Tem. Temos 20 uns minutos. 18. Quando eu mostrei aquele alinhamento que eu falei do inconsciente emergente, a noção moderna hoje é que nós temos esse inconsciente emergente, que permite a emergência de toda a informação do universo. Um exemplo de grande poder de fazer emergir isso, para mim, é o Sai Baba, né? O Miklos pode falar disso melhor até do que eu. Porque Sai Baba, quando dava a bênção, ele não podia sequer olhar para os olhos dos fiéis que estavam ali, né? Ele olhava para o alto daquelas 10, 15 mil pessoas. Por quê? Porque ele abria tantas sinapses cerebrais que a luz que ele conseguia captar e transmitir era muito grande. Então, esse desenvolvimento ele conseguiu. E, claro, muito provavelmente existem outros seres no planeta que conseguiram, mas nós, simples mortais, ainda levamos um tempo para isso, né? De alguma maneira, respeitadas as proporções, quando nós estamos alinhados para fazer uma sessão de frequência de brilho, nós estamos com mais sinapses abertas também. Por isso é que reverbera com o cliente. Por isso é uma reverberação. Então temos o inconsciente emergente, o inconsciente, que é aquilo mesmo que o Freud falou, das coisas que a gente não lembra, o inconsciente pessoal, o subconsciente, que é o nosso corpo, e o consciente, que é aquilo que a gente lembra. Acontece que o subconsciente guarda, segundo alguns autores, 90 a 95% da memória de todos os eventos da nossa vida. Então, nós só lembramos de 10 a 5%. Quando a gente conta uma historinha para o nosso terapeuta, nós estamos contando só um pedacinho do evento. Por isso que eu digo que uma terapia que não for para o corpo, que é o nosso grande hardware, não consegue libertar tudo aquilo que ficou preso no nosso subconsciente e que está sendo responsável pelo nosso metabolismo, que está aumentando o nosso nível de cortisol,
que está nos adoecendo, não consegue mais soltar e liberar. E nos alinhar com o corpo mental e mais além. E frequência de brilho é uma dessas terapias que consegue. Então, você trouxe isso, né? Que qualquer terapia, eu também acho, né? Que se alinha, mas a gente experimenta isso e vê os resultados em frequência porque tem essa atuação, né? Que vai no físico, no espiritual, no emocional, né? No Sim, mental e esse cirúrgico que você traz, né? Que é sim. de prontidão, assim. Às vezes É, a pessoa passa por uma sessão e ela diz assim: minha vida virou, mudou tudo, né? Então, teve um alinhamento e as mudanças e transformações que já estavam prontas, né? sim, Que ela já podia sustentar, acontecem. E às vezes tem pessoas que às vezes é muito, muito rápido mesmo, né? sim. Sim, E por isso. até, não sei, Paulo, o quanto você tem de experiências com isso, assim, de pessoas que fazem exames, né, físicos, então, com a questão de saúde física, e aí fazem sessões e depois tornam a fazer o exame. A gente tem muitos relatos da Egli, né, que é nossa colega, terapeuta, e eu tive também uma experiência há pouco tempo, assim, com uma pessoa, e e eu acho que você já falou, mas eu queria que você reforçasse isso assim. Como é isso, né? Que está lá no exame algo que vai precisar fazer um determinado procedimento e faz as sessões e depois de um tempo faz o exame, não precisa mais, já está ok aqui nesse aspecto. Sim, porque cura o corpo físico. Esse alinhamento permite a cura do corpo físico porque nós deixamos de produzir substâncias nesse subconsciente, né, no nosso corpo, que vão produzir as doenças. Se nós deixamos de produzir, nós paramos a doença. Uma coisa que a homeopatia me ensinou é o tipo de reatividade egotrófica e egolítica, né? Duas formas de reagir ao sofrimento básico. A forma egotrófica é a forma que cria tumores, cria câncer, cria cistos, cria tumores, cria mais do que você precisa, cria cálculos. Isso é uma forma de reatividade com o sofrimento básico. Quando você recebe frequência de brilho e que se alinha a outro nível de sua consciência, você não tem mais essa reatividade. E aí você para de produzir coisas que não precisa. E aí os tumores, os cistos, os cálculos tendem a desaparecer. O próprio organismo dissolve e absorve. Então, quando a gente vê casos, eu tenho casos assim, tenho uma experiência, inclusive, com uma amiga que tinha inúmeros nódulos cancerígenos na mama, recebeu uma sessão de frequência de brilho, recebeu duas, porque ela já me procurou com cirurgia marcada. Nós fizemos duas sessões com ela e quando o médico, quando o cirurgião abriu, em vez de um monte de nódulos, tinha um só. Ué, como é que pode? Uma outra É, pessoa a tinha, gente tem relato de coisas, de experiências assim, né? uma outra pessoa tinha um câncer de rim com metástase para a coluna vertebral. Recebeu frequência de brilho à distância, tirou o rim e quando foi tratado o câncer da coluna, não tinha câncer de coluna, era só artrose. E a lesão radiográfica é bem diferente, então não se pode dizer que ela confundiu, que o médico E confundiu, foi até com. porque passou por vários médicos que confirmaram que era metástase. Sim. Porque esse reajuste ele ocorre celularmente. É o que acontece, por exemplo, no curso de Maná. Eu tinha visto uma pergunta aí de alguém que perguntou como é que Maná funcionava, né, no nosso Eu corpo. quero que você fale disso. Eu vou então reforçar a pergunta, que são duas, na verdade, né, sobre o maná, e aí a gente já traz isso com mais clareza, que assim, você é professor de, né, de maná, quero que você fale mais como é que isso acontece. E vai dar o curso daqui a pouco, né, em maio.
E aí a pergunta foi assim: qual o principal benefício da produção de maná para a vida dos pacientes? E aí eu já junto com a outra pergunta, que é quando você traz que é a nutrição energética da alma. Quais os benefícios? E depois falar um pouco como é isso do curso e como é o após-curso, né? Assim, o que que a pessoa leva de ferramenta para o seu dia a dia. Então vamos lá, juntei tudo para a gente já fazer Eu estou atento ao uma... horário porque eu queria fazer um exercício antes de terminar. Ah, sim! Quanto tempo você Então, precisa? não, Porque rapidinho, agora faltam 10 minutos. 2 minutos é o suficiente. Ah, tá bom, porque eu fecho um pouquinho antes para a gente poder salvar bem. Tá bom. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Absolutamente tudo. Inclusive a alimentação. As nossas células sabem produzir o alimento que nós precisamos. Só que, na evolução do nosso psiquismo, nós esquecemos isso. Porque nós esquecemos que somos o oceano. Nós ficamos presos na crença que somos só a onda. O que o curso de Maná faz, com as sessões que ocorrem nelas, com as meditações específicas que ocorrem no curso, é nos relembrar desse potencial que nós temos. E aí nós deixamos de precisar de qualquer coisa externa a nós. Nós paramos de precisar de reconhecimento, que a gente busca tanto, de elogios, de coisas que a gente busca no dia a dia. A gente para de precisar disso, inclusive do alimento externo. A Ananda, naquela entrevista que ela deu para você, ela disse uma frase interessante: nós somos viciados em comida, né? Eu Que é o que acrescentaria, Cristine traz, né? Que é o nosso maior vício. eu acrescentaria que nós somos viciados em comida e em pensamento. E esse pensamento nos distancia de quem nós realmente somos. Um ser que tem tudo que precisa dentro de si. E é isso que o curso, nos 3 dias, vai fazer. Vai permitir que você desperte para essa realidade sua, com as sessões, com as meditações. E depois, e você vai aprender a produzir o maná. E depois, quando você terminar o curso, você vai continuar produzindo, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Isso se não quiser mais comer. E se você quiser comer, é melhor não produzir o maná, porque você vai ficar saciado e não vai conseguir. Eu lembro no último nível, no 52, eu acho que eu relatei isso lá, como a gente ia ficar 10 dias, né, aqui, eu não podia sair para o restaurante, etc. Eu fiz uma comidinha, deixei tudo congelado, deliciosa. E logo na primeira manhã, no intervalo do almoço, eu fui comer, não consegui comer. Porque o trabalho nos levou para um nível que houve a produção natural do maná. Eu não fiz a técnica de produzir o maná. Produzi naturalmente pela expansão da consciência. E aí, puxa vida, não posso, não aguento, estava saciadíssimo. Então, assim, ou você. A energia vem quando a gente começa a falar, e muitas vezes acontece isso comigo. Começa a Exatamente. falar e começa a produzir, e tem Isso. isso. Agora, tem uma coisa do curso de maná que assim, as pessoas perguntam: ah, então é para parar de comer? Não é essa a intenção. Você pode até, né, ser um resultado e você optar por comer menos, ou até ficar sem comer, como você disse. Se vai fazer produzir 2 vezes, precisa ficar atento a isso, vai diminuir a vontade de comer. Mas o que eu penso assim do Maná, o que eu via, né, o que eu vejo ainda da formação, do curso em si, quando as pessoas têm, é que abre muito para a criatividade, em todos os aspectos, que é como você lida com tudo, com alimentação, com o seu estar, né? Com o que você vai, não só alimentação do que você come, mas com o que você vai estar trazendo para você enquanto alimento, né? De alma, Sim, de físico, mais sim, consciência. sim. A gente deixa de precisar de coisa externa. Esse é o grande ganho, na minha visão, o grande ganho do curso Maná é esse.
A gente, a gente sempre tem algo, né? Que a gente diz, a minha criança agora precisa disso, né? A gente ainda bota a culpa na nossa criança, que não é, somos nós, né? Com essa característica. E com o curso de humana isso acaba. E aí acaba a necessidade de remédio, de alimento, porque nós somos capazes de produzir tudo que nós precisamos. É claro que nós nunca recomendamos que a pessoa pare de tomar remédio se ela tem uma doença crônica, mas ela vai perceber, e isso eu já percebi, que ela começa a não ter mais tanta necessidade daquela dosagem. Muitas vezes tem que ir ao médico e fazer uma dosagem menor, porque se ela começa a produzir e produz o maná diariamente, aquelas substâncias que ela toma por via oral, ou qualquer que seja, não precisa mais, que ela vai produzir, né? Então, é Sim, um trabalho fantástico, eu adoro esse trabalho. Muito lindo. muito. É verdade. Agora, isso é bem interessante do que você traz, assim, a gente não diz se a pessoa faz a sessão de frequências de brilho, acompanhamento com frequências de brilho, e se ela tem uma questão, ela não é para ela parar de ter o Sim, atendimento com o médico, mas pode acontecer isso que você está trazendo, o corpo vai respondendo de um outro, né? De um outro lugar, de uma outra sim, sim, consciência. sim. E pode ter ajustes, e às vezes até não precisar de determinado medicamento, né? Sim. Eu tive uma cliente jovem, que é uma história que eu adoro, porque eu adoro essa moça. Ela tinha uma doença neurológica séria, esclerose múltipla. E ela, no primeiro consulta, ela custou muito a conseguir subir um andar. O meu consultório era no segundo andar, ela teve que parar 3 vezes. Fizemos um intensivo de cérebro e depois era para fazer sessões semanais, por um tempo. E na segunda, ela fez intensivo de cérebro, na segunda semana ela subiu de uma vez as escadas. E me perguntou se podia parar de tomar remédios. Eu falei que não. Na terceira semana, ela subiu de uma vez também e me confessou que tinha parado, que já tinha parado desde a sessão lá do intensivo de cérebro. Com 6 meses, aliás, com 9 meses, eu estava lá em Baçaí, no círculo, e os pledianos me disseram que ela estava curada, e ela estava curada. E Uau, aí ela fez incrível. uma outra ressonância magnética e não manifestou mais nenhuma doença. Isso é incrível, né? Porque uma doença degenerativa cerebral. E o Sim. que é mais triste nessa história é que o médico que cuidava dela, que era um medalhão aqui de São Paulo, ao invés de aproveitar isso, né, ver a realidade, tinha 2 ressonâncias magnéticas da mesma pessoa, feita na mesma máquina, porque eu instruí ela fazendo na mesma máquina, uma com uma alteração e outra sem alteração. Por que não aproveitar isso, né, e incluir essa possibilidade para os outros clientes? Mas não, negou e ainda ameaçou a moça, mas enfim. Uhum. Uma pena. É. Bem, Vamos ao exercício? vamos fazer o exercício? Então vamos. Vamos. Vamos lá, gente. A ideia é a seguinte: é nós nos alinharmos e é muito simples. Vamos começar mexendo um pouco o corpo, fazendo algum movimento, soltando o pescoço, o ombro, dá uma mexida na coluna e solta um som. Quando você expirar, solta um som assim, ó. E observa o que acontece Ah, no seu corpo quando você faz isso. Observa. Faz e observa. ah, Você pode perceber que seu corpo dá uma relaxada, distensiona alguma vez. E faça esse som quantas vezes você achar necessário. ah, E aí leva a sua atenção lá para o períneo, a base do seu tronco, aquela região entre o ânus e a genitália. Vê se aquela região está tensa, está comprimida, ou se ela está solta. ah, Se ela estiver tensa, solta. Solta e respira com fole abdominal. Inspira estufando ah. bem a barriga e expira encolhendo bem a barriga. E soltando o som. Experimente. Ah,
Deixe a sua atenção nesse movimento do abdômen. Inspira, estufando a barriga, e expira, encolhendo a barriga. E solte o som quantas vezes quiser. É. Quando você sentir que está presente no seu corpo, traga as suas mãos na posição de prece, com os polegares tocando no seu externo. E traga toda a sua atenção para esse espaço entre as suas mãos. É. Traga a sua respiração consciente para esse espaço entre as palmas das mãos. É. Observe se toda a superfície das mãos, dos dedos estão se tocando. E deixe a sua atenção nesse espaço. Você pode perceber de alguma forma que esse espaço é amplo, que ele se abre apesar das suas mãos continuarem se tocando. E deixe a sua consciência nesse espaço. E agora, lentamente, vá afastando as palmas das mãos, percebendo o caminho que se abre, por onde a luz do seu coração se manifesta. E siga essa luz até a sua plenitude. Respirando. E aí, lentamente, traga suas mãos novamente para a posição de prece. E abra os seus olhos. Estamos no tempo. É, Agradeço muito. Vamos fechar para poder salvar a live. Muito grata, Paulo, por suas palavras. Cada um de obrigado. nós possa aproveitar mais e mais da própria luz. Obrigado, Marjorie. Obrigada. Gratidão. Fechando.